Fernando. Olá, sou o Fernando Florentino e a aula de hoje será sobre TDABC, caso prático, tá? Pelo direcionador de tempo, que será o objetivo para implementar essa ferramenta para atribuir aos trabalhos realizados dentro dos recursos que a empresa utiliza. Bom, a implementação. O processo de implementação do TDBC em uma empresa pode ser descrito em 6 passos, certo? Vamos fazer com base no exercício número 1, lá disponibilizado no portal. O primeiro passo, então, é a identificação dos recursos fornecidos às atividades, segregando em grupos. Então, vou dar um exemplo de um escritório de contabilidade, tá? Dentro do departamento de contabilidade, existe as atividades fazer lançamentos. Dentro de fazer lançamentos, os gestores identificam que você recebe o documento, você classifica o documento, você registra o documento e também pode abrir novas contas para fazer os lançamentos, ok? Então, o primeiro passo é a identificação desses recursos fornecidos às atividades. Bom, no segundo passo é a estimativa de custo de cada recurso, ou seja, o custo da operação no mês do departamento de contabilidade foi 250 mil. Então, o departamento de contabilidade conta com 18 funcionários e cada um trabalha 177 horas mês, já descontadas faltas, justificadas ou não. Então, nesse segundo passo, dentro daquelas atividades, eu encontrei que o custo da operação foi 250 mil. Funcionários 18. Horas, 177 horas mês trabalhadas. Então, gente, o segundo passo é identificar essas informações. Os recursos, tá? No terceiro passo, a mensuração da capacidade prática das atividades. Ou seja, dentro do custo de operação que a empresa gasta, com 18 funcionários, sendo que cada um trabalha 177 horas, 18 vezes 177 horas, a capacidade de horas desta organização é 3.186 horas. Vezes 60, que cada minuto é 60 segundos, eu chego na capacidade de minutos. Ok? Bom, então o terceiro passo é a mensuração da capacidade da empresa, multiplicando o número de funcionários pela que cada um trabalha, chegando na capacidade de horas e chegando na capacidade de minutos. Até porque cada atividade requer ou minutos ou horas para serem executadas. Bom, no quarto passo, o cálculo da unidade de custo de cada recurso. Ou seja, divide-se o valor encontrado para cada grupo de recursos pela capacidade prática da atividade. Então, eu encontrei a capacidade de horas e encontrei a capacidade de minutos. No momento que eu dividi o meu custo de operação, 250 mil, pelo a minha capacidade de horas, eu chego na minha taxa custo-hora. E também, se eu pego 250 mil, eu chego na minha taxa custo-minuto. 250 mil dividido por capacidade de horas, 78,47 horas. 250 mil dividido por capacidade de minutos, eu chego de 1,31 minuto que aquela atividade requer na execução daquele trabalho. Ok? Então, no quarto passo, é achar a taxa custo-hora e a taxa custo-minuto. Sem isso, eu não consigo desenvolver a operação final deste TDABC. Ok? Bom, no quinto passo, então, é determinar o tempo que cada atividade requer para a realização daquele trabalho. Nesse sentido, baseado em diferentes direcionadores de custos. Bom, no departamento de contabilidade, no mesmo exemplo anterior, fazer lançamentos, dentro de receber documento, o tempo é 4 minutos, tá? Vamos trabalhar em minutos. Então, nesse sentido, a gente vai utilizar a taxa custo-minuto. Se trabalha em horas, se utiliza a taxa custo-hora. Bom, receber documentos dentro do departamento de contabilidade, dentro de fazer lançamentos dessa atividade,
Receber documentos leva 4 minutos. Classificar documentos leva 3 minutos. Registrar documentos leva 3 minutos. E abrir novas contas leva 4 minutos. Bom, dentro deste mesmo departamento, identificados pelos gestores, a quantidade de documentos que a empresa recebe é 12.850. Então, nesse quinto passo, tem que determinar o tempo e o que as atividades requer de quantidade. Então, receber documentos leva 4 minutos e recebe 12.850. Depois, para me classificar os documentos, eu levo 3 minutos e classifico 12.600. Então, gente, nota-se que cada atividade requer tempo e quantidade, tá? Então, nesse quinto passo, é baseado nesses diferentes direcionadores. Logo, no sexto passo e último, a multiplicar o custo unitário, achado lá anteriormente, a taxa custo-minuto, pelos o valor total de minutos que a empresa utiliza para a realização de certa atividade. E me dará o recurso, o custo total daquela atividade fim. Bom, vamos chegar nesses valores. 4 minutos vezes a quantidade de receber documentos, eu chego no total de minutos para aquela atividade. Ou seja, se eu recebo 12.850 documentos e levo 4 minutos para fazer aqueles documentos, para receber eles, então o total dá 51 minutos e 400. 51 minutos e 400 vezes 1,31, eu chego no que aquele recurso, aquela atividade me dá de custo, utilizando o TDABC. Lembrando que considerar todas as casas decimais, ok? Bom, então, gente, nota-se que esse passo a passo deve ser seguido. Bom, classificar documentos. Eu recebo 12.600 documentos e levo 3 minutos para cada documento. 3 vezes 12.600, eu chego no total de minutos, vezes 1,31, eu chego no custo daquele recurso dessa atividade. Então, gente, esse é o passo a passo. Tá? Bem, dentro desse departamento de contabilidade, dentro dessa atividade de fazer lançamentos, ele me dá um custo, utilizando o TDBC, de R$ 193.447,90. Bom, concluindo o nosso exercício, eu devo fazer isso para todas as atividades encontradas dentro daquela organização. E o que é o objetivo do TDBC me mostrar? É me mostrar a ociosidade e o que eu posso economizar com essa ociosidade. Tá? Vamos entender isso agora. Tá? Bom, eu fiz o exemplo dessas atividades. Tá? Claro que no exercício vai demonstrar outras atividades que requerem o mesmo tratamento, o mesmo método, o mesmo cálculo a se fazer. Bom, nota-se que utilizando o TDABC, eu cheguei em 195.353,37 de custo. Ou seja, se eu fazer essa premissa e utilizar o TDBC, nota-se aqui que eu vou ter algo bom, eu vou ter uma certa lucratividade. Por quê? Porque, olhando anteriormente, a empresa gasta, em média, 250 mil, normalmente. Mas se eu realizar o TDBC dentro dessa empresa, atribuindo a taxa minuto, requer que o trabalhador trabalhe regramente, eu vou ter uma economia. Né? Nota-se que é a diferença. Então, na conclusão do exercício, eu utilizando normalmente a empresa, eu gasto isso aqui. Se eu pegar e utilizar o TDBC, eu vou gastar menos, dando uma economia de 54 mil. Então, nota-se que a empresa, utilizando o TDBC de forma rígida, terá uma economia de 54 mil. Porque tu trata a pessoa, tu trata aquela atividade executando conforme o minuto que ela leva. Também mostra a ociosidade de minutos. Quantos minutos que a empresa estava ociosa? Até porque se tu leva certos minutos para fazer tal atividade, por que atribuindo o TDBC de forma rígida, controladinha,
teve essa certa ociosidade. Muita ociosidade da empresa gera custo. Então, o TDBC te dá essa informação, o quanto tu pode economizar, né, do que estava sendo ocioso, ok? Então, finalizando nosso exercício, precisa analisar, pegando-se o valor que a empresa gastava e pegando esse valor de 195 mil, da onde eu tirei ele, do total de cada atividade para poder chegar nesses 195 mil. Como é que eu cheguei nessa ociosidade de minutos? A utilizada anteriormente, fazendo pela que a empresa gastava, e pelo total de cada atividade. Eu chego nessa utilização de capacidade pelo TDBC e chego na ociosidade de minutos, ok? Então o TDBC ele te dá esta resolução, esta capacidade de te conseguir ter lucro na execução do seu trabalho, ok? Fazendo exercícios é o melhor de entender. Ficamos por aqui. Até logo.